A regulamentação dos aplicativos em estado de alerta. O governo quer porque quer aprovar o projeto de lei 152. E disse ele que nem que seja à força, aplicativos vão ter que aceitar. Uber 99 não tem mais negociação, vocês terão que aceitar do jeito que está. As plataformas não querem. Dizem que tudo isso vai encarecer lá para o passageiro e com isso vai diminuir a demanda, tornando também as nossas viagens cada vez menores, menos viagem, menos trabalho, menos dinheiro no bolso do motorista. Tô vendo aí uma queda de braço e quem será que vai ganhar? Certo é que precisa de uma regulamentação. A regulamentação ela é necessária, porém, esse projeto de lei 152 também não é de acordo com a maioria dos motoristas, porque está deixando a desejar em uma série de pontos que são necessários para nós. A Uber, com os seus algoritmos, fazendo o que quer, com valores variáveis. O valor por quilômetro e tempo não apareceu no projeto de lei. Isso não existe, nem no relatório substitutivo. Então, para nós, não interessa. O que é certo é que todos nós teremos que pagar a previdência. Todos nós vamos ter ali uma parcela daquela corrida que vai ser colocado ali no INSS. Então, para o governo, sim, vai ficar ótimo. Mas e as outras coisas que são necessárias para nós? Vamos ainda ficar subordinados ao algoritmo? Certamente. Porque estamos deixando escapar um monte de coisas, um monte de situações, um monte de cláusulas que poderia estar no projeto de lei 152 e que não estão e que não favorece o motorista por causa disso. De certa forma, a regulamentação dos aplicativos está em estado de alerta. Eu vou citar aqui para vocês duas notícias que eu vi lá fora que aconteceu. Tá vendo aí, ó? Regulação do mercado de aplicativos em cidades dos Estados Unidos deveria servir de alerta para a proposta em discussão aqui no Brasil. Deveria servir de alerta. Sabe por quê? Olha aqui. Projeto aprovado em Nova York gerou efeito reverso, encarecendo o serviço de delivery e reduzindo a demanda e os ganhos dos entregadores. Esse projeto que foi aprovado lá, o governo estabeleceu que agora o ganho mínimo lá deve ser de 21,44 dólares por hora. Isso é o que o governo estabeleceu. E também vai ter uma taxa ali para quem pede ali o delivery, as entregas, as corridas, uma taxa que já vai aparecer na hora ali de 5,99 dólares. E isso as plataformas colocaram ali como taxa regulatória. Ou seja, quem pede uma corrida, quem pede um delivery, já vai ver que vai ter que pagar 6 dólares praticamente para o governo. Tudo isso já está aparecendo na corrida. Por isso, as empresas estão dizendo que vai reduzir a demanda e os ganhos dos entregadores. Porque antes não tinha esses 6 dólares. E aí o que lá existe, né? Lá tem uma cultura muito grande de gorjetas. Então o que está acontecendo lá? Acabaram-se as gorjetas, que é o maior volume dos motoristas, dos entregadores lá. Ou seja, o governo lá pôs a mão, vai levar a parte dele e aconteceu isso que está tirando dos demais. O governo, lógico que correu atrás disso lá, porque não pode ser desse jeito, e colocou uma taxa padrão de 10% de gorjeta. Olha só, agora vai aparecer lá para quem pede lá as entregas, para quem faz as corridas, uma gorjeta de padrão de 10%. Ou seja, vão ter que pagar a taxa regulatória, vão ter que pagar a gorjeta e com isso não vão pedir mais. É isso que está acontecendo lá fora. Ou seja, quando o governo colocou a mão, do jeito que ele colocou a mão, acabou atrapalhando os negócios de todo mundo. As plataformas é lógico que elas vão repassar. É lógico que isso não vai ficar para Uber, para outras empresas que tem DoorDash, outras empresas que tem lá. Lógico que eles não vão ficar com esse prejuízo, eles vão repassar ao consumidor final. E é o que as empresas estão falando que vai acontecer aqui. Por isso, a regulamentação dos aplicativos aqui no Brasil está em estado de alerta.
Não basta o governo colocar a mão. Ele tem que entender como que as coisas funcionam. Por exemplo, vamos abrir aqui um parêntese só para a gente falar o que era a Uber e o que é hoje. E quando eu falo Uber, eu falo os aplicativos em geral, como 99. Olha só, quando a Uber foi criada, ela era padrão nível máximo, era top, era black, era carros executivos. Então, aquele passageiro que estava lá no restaurante e que bebeu um pouco, ou qualquer lugar que ele tivesse, ele precisasse de um carro na porta da casa dele, ele ia pagar um valor para que aquele carro levasse ele embora. Então o valor era alto. Só que é o seguinte, isso daí disseminou de tal forma que não estava mais precisando pagar um valor alto, porque todo mundo queria fazer. E aí aumentou a demanda de motoristas, os valores foram baixando, 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 até atingir outras classes. De modo que ficou não só um transporte executivo, ficou um transporte normal, popular. E só que o que estava acontecendo? As empresas, a Uber, por exemplo, para ganhar mais clientes cada vez mais, recebiam aportes, recebiam financiamentos, recebiam valores de empresas que investiam. Como aquele tal do japonês Masayuki Son, ele é um dos principais, acho que é ainda, não sei se é, um dos principais acionistas tanto da Uber quanto da 99, por isso que elas andam juntas. Uma não mata a outra, porque é o mesmo investidor, pelo menos era, não sei se é ainda. Então, o que está acontecendo? Só que esses investidores, depois de um tempo, depois que já ganharam o mercado, deixaram de fazer aportes, de colocar dinheiro, de fazer investimentos, de pagar o motorista para fazer aquela viagem de graça para o passageiro. Acabou isso. Hoje são raros, muito pouco. Mas o que acontece? Hoje, quem é o principal acionista da Uber, da 99, é o motorista, que faz viagem de R$5 e que não está levando nada, só está trabalhando, pagando combustível e a manutenção do carro ficando para depois, com o dinheiro que ele acha que é dele. E os investidores não põem mais dinheiro, agora eles só ganham, só entra dinheiro para eles. E esse dinheiro que entra para eles é nosso, é do motorista. É assim que as empresas trabalham, para atingir as classes C, D e E. O passageiro que mal poderia pegar um ônibus, hoje está com um carro black, um carro comfort, um carro 2026 na porta da casa dele para fazer a viagem para 4 pessoas. Quando não, até mais, vem uma criançada junto, papagaio, cachorro e outras coisas. Tudo a preços de R$5, R$6. Por quê? Porque hoje é popular. Porque hoje muitos motoristas, nem ele conhece esse trabalho. Acha que ao fazer aquela viagem de R$5, que está dando ali R$1,50 por quilômetro, ele acha que tá bom. Meu carro não gasta. Ora, eu tenho um carro aqui que eu fiz a conta meio por cima, não gasta. Meu carro é bom, não pede manutenção. Meu carro é elétrico, meu carro é a gás. E aí, fazendo viagens que não interessam. Certo é que, assim como aconteceu lá fora, quando o governo colocou a mão, houve sim um choque de preços ao cliente, menos pedidos, menor demanda e também menor ganhos dos entregadores lá. Tudo isso a gente tem que levantar um alerta, tem que se preocupar. O governo vai fazer a regulamentação? Sim, ele disse que ia ouvir a gente. Por que ele não está ouvindo? Diz que ia caminhar pelos estados e saber o que as pessoas têm para falar. Tem muita gente aqui no nosso meio que sabe das coisas. Presidentes de associações estão sempre falando, estão sempre orientando, buscando cada vez mais essas informações para trazer para vocês aí do governo. Por que vocês não nos ouvem? Muitos motoristas podem falar o que está acontecendo no dia a dia deles. Por que vocês não nos ouvem? A gente precisa de ganho por quilômetro e tempo. Feito isso, as outras coisas a gente vai resolvendo. Precisa de segurança? Precisa de cuidados de segurança? Botão de pânico extra? Não no aplicativo? Precisa. Como que se faz isso? Passageiros identificados, todos eles. Como que se faz isso? Então, olha só. É isso que vocês têm que nos ouvir. E não apenas falar assim, agora o governo está levando a parte dele e o resto vocês se virem aí. Se der alguma zebra, nós temos o nosso sindicato para brigar coletivamente. É isso que
que o governo está querendo fazer. Por isso que nós estamos em estado de alerta. Não é para funcionar desse jeito. É para correr atrás de falar assim, estabelece-se um ganho por quilômetro, um ganho por tempo e mais segurança. Segurança mesmo, não só a segurança jurídica de você não ser excluído da plataforma sem nada. O colega estava contando ontem para nós, ele não parou no ponto de ônibus para pegar um passageiro ou para deixar, não sei, e ele foi avaliado mal, com 1 estrela e a queixa. E a Uber prontamente mostrou para ele, olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Tratamento rude. Você foi rude com o passageiro. Por quê? Porque você não parou num ponto de ônibus para você não ser multado e perder todo o seu dia? E aí? Qual que é a defesa do motorista? Não tem defesa. Simplesmente o passageiro reclamou e tá tudo certo. Como que pode isso? Isso tem que mudar. Essa é uma das coisas que tem que mudar. Nós temos que ter voz. Se a gente trabalha por aplicativo e se a gente é parceiro de vocês, dona Uber, dona 99, ora, peraí, vocês falaram mal do meu parceiro, deixa eu ver o que o meu parceiro tem para falar. Ó, tem uma passageira aí que ela falou que você foi rude com ela, explica isso para nós. Ah, vou explicar, tá aqui o meu vídeo, tá aqui, ó, vou mandar para você o meu vídeo, você já vê o que foi rude. Tá lá, ó, ponto de ônibus, parei 10 metros para frente, pronto, já reclamou. Mas vocês sabem por que passageiro reclama também, né? Porque depois vocês ficam alisando o cabelo do passageiro lá, né? Fazendo, ai, por favor, continue com a gente aqui, dá um desconto para você na próxima viagem. Aí o passageiro, que não é besta nem nada, na próxima viagem vai reclamar de novo. Pô, ô dona Uber, pô, isso aí é velho, isso é antigo. Tem 10 anos que eu tô aqui falando isso. Fica dando dinheiro para passageiro que reclama do motorista. Pô, meu, pelo amor de Deus. Tudo isso, governo, ó, não sei se vocês estão ouvindo, se tem assessor aí de Lula, assessor de Luiz Marinho, assessor de quem quer que seja, né, Augusto Coutinho, quem quer que seja, ouve a gente, ouve. Eu já tive uma conversa com o Augusto Coutinho. Eu já falei umas verdades para ele. Agora, o que precisa é ser aplicado. Está sendo aplicado? Não. Certo é que as empresas, a imprensa, né, na verdade, está dizendo que o que aconteceu lá fora serve de alerta aqui. Mas por quê? Porque a mão do governo ela tem que favorecer o motorista, sem esquecer, lógico, do passageiro e da empresa. Então, não é bem assim. É na força? Legal, vamos fazer na força. Só que é o seguinte, vamos ver como é que vai funcionar. Vamos fazer um teste. Pera aí, não é bem assim. Ano eleitoral, nós estamos de olho em vocês. Deputados, senadores, governo, todo mundo aí. O governo tá com medo, né? Porque só tem gente de direita. Ah, motorista é tudo de direita. Nós precisamos ganhar eles. Tá aqui, ó, pronto. Tenta ganhar a gente. Ó, o que vocês precisam? A gente ouviu você e a gente fez isso. Que mais? Ó, a gente precisa de ganho por quilômetro e por tempo. As viagens não podem ser menos que R$2. A viagem não pode ser menos que R$10. Ah, mas isso não dá. Não dá por quê? Por que não dá? Porque a gente tem que continuar fazendo caridade pro passageiro? O passageiro que é, desculpa falar, o passageiro que é pobre, que não tem condição de ter um carro na porta da casa dele, vai de ônibus. Vai a pé. Não tem, o que não pode, ou então vocês paguem. Vocês paguem. Ó, a gente vai financiar o passageiro pobre. A gente, vocês. Não nós, motoristas. Certo? Então, viagem de preço mínimo. Ah, não pode ser R$8,50. Por que não pode? Financie esses valores. Ora, já que vocês querem que o passageiro lá viaje, financie. O que adianta ter milhares de viagens, sendo que nenhuma presta? Então que tenha só as viagens que presta. Outra coisa que a gente precisa, não se pode mandar viagem para nós que vocês sabem que se a gente fizer, a gente perde dinheiro, a gente paga para trabalhar. Isso aí também é uma coisa que a gente está pedindo. Cadê que isso entrou na regulamentação? Falei até com o Augusto Coutinho aí, deputado. A gente vai analisar. Cadê que analisou? Augusto Coutinho, quero te ouvir de novo, hein? Quero te ouvir de novo. Quero saber dessas coisas aí e quero falar para você de novo essas coisas aí que está acontecendo. A imprensa está falando que o que aconteceu lá fora deve servir de alerta
aqui, na regulamentação. Vamos ver o que vai acontecer. Nós não dependemos aqui de gorjeta. A gorjeta lá fora é cultura deles. Aqui, eu vi uma reportagem dizendo que pelo menos 60% das pessoas aqui não dão gorjeta. Eu acho que até mais. Eu diria que 90%. Mas é uma reportagem falando que 60% aqui no Brasil não se dá gorjeta. E então a gente não pode depender disso. A gente precisa depender do valor real. Agora, nem lá agora nos Estados Unidos a cultura deles vai fazer valer mais. Vai fazer valer também. Olha só que situação. Tudo isso porque, teoricamente, o que a gente está vendo aqui, o governo está colocando a mão da maneira errada. Essa é a grande verdade. É o que a gente está vendo pela reportagem. Segue a gente aí para mais vídeos. Se você gostou, deixa aqui os seus comentários sobre tudo isso. A gente vem conversando mais ainda sobre regulamentação dos aplicativos. E a gente tem que ficar nós temos que ficar em alerta. E não fazer viagens que não interessam. É melhor não aceitar, ficar parado. Quantos taxistas às vezes você vê parado no ponto? Por que ele está parado? Por que o taxista para? Por que ele fica no ponto? Porque ele sabe que quando ele der um tiro vai ser na mosca. Agora a gente fica atirando para todo lado, né? Viagem de 5, 6 reais. Quando vê, gastou a gasolina, gastou o carro e pronto, acabou. Não é isso que a gente tem que fazer. Atendendo os anseios da imprensa, atendendo aos anseios da imprensa, né, que fica reclamando da gente, motorista, atendendo os anseios da empresa, atendendo os anseios do governo, de todo mundo, do posto de gasolina, do mecânico, do borracheiro, e nós? Qual é o nosso anseio? Não está sendo atendido. Por quê? Porque estamos fazendo viagem que não interessa e a regulamentação, a gente tem que entrar em estado de alerta, ver como que vai acontecer. Um abraço, tamo junto, fique com Deus, até o próximo vídeo.